E eu pensava que o irmão era de Jaicós. O irmão é da Carnaíba, não é isso? Como é que foi essa infância? Como é que foi essa vinda, até a vinda do irmão Léo pra cá? Eu sou natural da localidade de Carnaíba, que antes era município aqui de Jaicós, mas agora passou a ser município de Campo Grande do Piauí. E a minha infância, rapaz, eu digo que foi especial, porque quando eu era pequeno, o meu pai, um pouco tempo que eu tinha nascido, meu pai adoeceu, deu AVC, e ele pegou o auxílio de doença, o aposento que eles falam nessa época, e aí nós era 7 irmãos, e o dinheirinho que ele recebia do aposento era para sustentar nós 7, nós somos 4 homens e 3 mulheres. Então, era 9 pessoas numa 9 casa. pessoas numa casa só com o dinheirinho do aposento. E nessa época, parece que isso era meio salário, eu não sei nem quanto era que saía nessa época, porque agora eu tenho 48 anos e meu pai adoeceu com pouco tempo que eu tinha nascido, eu era pequeno ainda, né? O irmão é qual filho? É o Eu mais sou o caçula. É o caçula. Sou o caçula, sou o mais novo. E aí, quando eu era pequeno, eu trabalhava na roça mais ele. Quando a gente já estava com 10 anos mais ou menos, ele levava a gente para a roça, ensinava as coisas, que a gente não tinha profissão nenhuma, né? Era na roça, plantava o feijão, o milho, a gente ia capinar na pedra. E era complicado, minha amiga, era na pedra, a roça era meio distante e a gente ia para a roça, complicado. Mas a gente venceu, né? É impressão minha ou o irmão se emociona quando fala do pai? Me emocionei um pouco aqui, porque eu lembro do sofrimento que ele passou para sustentar a gente. Aí com pouco tempo, ele passou um bocado de tempo prostrado, depois ele foi se recuperando, aí voltou a trabalhar e ficou trabalhando aos poucos, mas sempre recebendo o benefício, né? E aí quando eu já estava de 13 a 14 anos, aí eu disse, rapaz, eu vou caçar um meio, não vou ficar por aqui não. Eu vou caçar um meio de trabalhar, ganhar alguma coisa por fora para ajudar a minha mãe, né? Uhum. E aí ela ficava cuidando dos meninos, de nós, e meu pai também na roça. Aí eu vim aqui para a cidade de Jaicós, mais ou menos uns 12 a 13 anos, comecei trabalhando na oficina de bicicleta, consertando a bicicleta do povo rico daqui de Jaicós. Naquele tempo, né? Não tem negócio de moto, não. A coisa de luxo era bicicleta. E aí eu comecei trabalhando e quando a gente ganhava um dinheirinho, levava pra minha mãe pra ela comprar alguma coisa pra gente, né? E aí eu fui trabalhando e fui começando as minhas coisinhas. Quando eu completei 15 anos, eu vim em definitivo pra cá. Ah, então, assim, esses 12, 13 anos o irmão ficava indo e vindo todos os dias. Eu vinha, trabalhava, passava um período na casa de um amigo e voltava. Aí quando eu tava com 15 anos, aí eu vim em definitivo morar aqui, arrumei uma casa com 15 anos, você imagina. Aí eu aluguei uma casa, eu mesmo cozinhava, eu mesmo lavava minhas coisas, minhas roupas. Mesmo sendo caçula, tinha uma mentalidade já de homem, né? De adulto. Aí, antes de eu vir pra cá, eu arrumei um emprego com o Zé de Ozé. Eu não sei se você já viu falar, já, o Lojão Caruaru, parece, se eu não me engano. Ele era de Paulistana. E eu vinha de Jaicós, da Carnaíba, de bicicleta pra Jaicós. Chegava aqui, deixava a bicicleta no Porto Coqueiro. Ei, lembrei aí mais. pegava uma carona nos caminhoneiros pra Paulistana. Isso na quinta-feira. Aí eu trabalhava quinta, sexta, sábado. Trabalhava sexta, sábado, domingo e segunda, mais ele. Aí na terça-feira eu voltava pra Carnaíba, levando o dinheirinho, aí chegava lá e entregava pra minha mãe, pra ela comprar carne pra gente comer, comprar algumas coisas, a gente dava, comprar uma roupinha pra ela. E aí assim foi que a gente foi seguindo aos poucos, né? E aí quando eu completei de 15 a 16 anos, quase completando 16,
Aí eu comecei a namorar com a minha esposa. Acaba desenrolado. Minha primeira namorada. E aí, já com 15 anos, eu já pedi, aliancei, e o pai, rapaz, mas tu vai casar com 15 anos? Eu disse, quando eu completar 16. Aí, esperei, quando eu completei os 16, aí fomos falar com o juiz para casar. Aí o juiz disse que não casava, ela tinha 18, eu 16, só casava se fosse o contrário. Se ela tivesse 16 e eu 18, mas quem tinha 16 era eu e ela 18, né? Naquele tempo era assim, Naquele tempo era assim. E aí não tinha como casar e eu fiquei triste. Eu dizia, mas rapaz, tanta gente que não tem condição de sustentar uma família e casa, e eu trabalho, já tenho um emprego. Eu fiquei assim, né? Eu sei que quando passou um período, quando eu completei os 16, isso foi depois que eu completei os 16 anos. Uhum. Aí não deu certo casar, aí eu peguei e carreguei ela. O juiz não deixou de correr, agora vai na marra. Carreguei na garupa de uma bicicleta, meu. Ó, Nessa época eu só fuga. tinha uma bicicletinha, ela morava no Santo Antônio e eu carreguei ela na garupa de uma bicicleta. A família queria, mas o problema é que o padre não casava e nem o juiz casava, né? Só quando eu completava 18 anos e eu vou esperar 2 anos. Pois é, rapaz, aí vim, já tinha uma casa alugada. Veio aqui pra Jaicós. Já tinha uma casinha alugada aqui com algumas coisinhas, aí pronto, daí por diante foi só... Mas depois casou, Aí valeu. depois casou, depois quando eu carreguei ela, que a gente juntou, aí o juiz ajeitou, conversou com o padre, aí o juiz disse que ia fazer o casamento no civil, um jeito lá de separação de bens, porque eu era de menor, uma coisa assim, sabe? Aí, quando eu me lembro que quando chegou o tempo de eu casar, eu falei com o padre, acho que era o padre Maninho, e eu disse até ele, disse, rapaz, já que você não vai poder me casar agora, para você vai ser meu testemunho. E ele foi meu testemunho. O padre daqui da cidade de Jaicós foi meu testemunho na época que eu casei. Aí eu me lembro quando eu fui casar, eu tinha uns 16 anos, o juiz, já depois que nós já estávamos juntos, o juiz ajeitou, aí o juiz foi e disse. Quando foi casar, ele disse, eu vou casar essas duas crianças, mas quando eles completarem a idade, aí você casa eles de novo. Eu me lembro que ele falou essa palavra. E aí nós casamos, graças a Deus, e eu fui juntando minhas coisinhas.